Iniciando a conversa de geração, participação do Júnior Moreira, da Edilene Lopes, direto de Brasília, e do cientista político Malco Camargo. Se você, ouvinte da Itatiaia, também é nosso convidado. Comente pelo YouTube, pelo canal da Itatiaia no YouTube e também pelo WhatsApp 99996-7074. 99996-7074. O Senado e o Supremo barraram a medida provisória do presidente Jair Bolsonaro que dificultava o combate às fake news. Enquanto isso, o presidente minimiza a disseminação de notícias falsas e diz, Malco Camargo, que mentir faz parte da nossa vida. Bom dia para você. Bom dia, Eustáquio. Bom, faz parte da vida de alguns, né? Não de todos, né? Fake news faz parte da vida. Essa foi a frase dita pelo Bolsonaro. Fake news, o que significa? Significa mentira, calúnia, significa difamação. Crimes que já constam em nosso ordenamento jurídico. Então, Bolsonaro queria que liberasse a possibilidade das pessoas mentirem sem ter algum tipo de sanção, entre elas das agências que regulam a internet no Brasil e no mundo. A MP enviada por Bolsonaro facilitava a propagação de fake news ou de mentiras, tornando mais difícil o seu combate. Para o judiciário e também para o legislativo, felizmente, não é assim. A MP tinha problemas técnicos, mudava o Código Penal e Eleitoral, e uma medida provisória, é importante dizer isso aos nossos ouvintes, ela tem que ter dois critérios. A tempestividade, ou seja, tem que ser num tempo necessário, e a relevância para que ela aconteça. E essa lei enviada por Bolsonaro não cumpre nenhuma dessas duas exigências para governar a medida provisória. Tática que Bolsonaro tem usado desde o início do governo, o uso das chamadas MPs, ou medidas provisórias, que dificultam o processo legislativo. Ainda bem que nem todas as vontades do presidente são acatadas por outros poderes. O Brasil estaria bem pior se isso acontecesse. Edilene Lopes, derrota dupla, Senado e Supremo contra o presidente Jair Bolsonaro? Eustáquio Ramos, já era aguardada pelo próprio governo a derrubada dessa MP. O presidente Jair Bolsonaro editou essa medida provisória, que tem valor de lei imediato, mas dentro de 120 dias precisa ser aprovada pelo parlamento, ou pode ser derrubada pelo parlamento. Seria derrubada se tramitasse, mas no caso Rodrigo Pacheco devolveu. Ele editou essa medida provisória para que ela valesse no 7 de setembro, porque teria muitas manifestações nas redes sociais. Essas manifestações fazem parte do protesto de 7 de setembro, que foi virtual e foi real nas ruas e foi muito grande. Então ela tinha esse objetivo, era um recado para o 7 de setembro, e o presidente Jair Bolsonaro já sabia que essa medida provisória não iria adiante, que não teria aval nem do parlamento e nem do judiciário. Então, nesse caso, não teve novidade nenhuma. A medida provisória, de acordo com a argumentação do Senado, tinha várias inconstitucionalidades, não poderia ser uma medida tomada só pelo presidente, dependeria de uma alteração na Constituição, estava em desacordo com a regra matriz, a regra mãe do Brasil, que é a Constituição, então seria derrubada de fato, não teve surpresa nenhuma nesse sentido. O governo sabia, fez essa MP para o 7 de setembro e agora esse episódio foi encerrado. E aí, Júnior Moreira, essa é a dupla derrota do presidente Jair Bolsonaro e a declaração dele de que a disseminação, que a mentira, a fake news faz parte da nossa vida. Pois é, Eustáquio, bom dia para todo mundo. Na verdade, além de ser direcionada muito ao 7 de setembro, essa MP ajuda também, de tabela, na criação de narrativas, né? Porque o ouvinte que é um pouco desavisado, o eleitor um pouco desavisado, olha para aquilo e fala assim, tá vendo? O STF e o Congresso não deixam o meu presidente governar, né? E isso ajuda a alimentar essas questões eleitorais também, né? O Marco Civil da Internet foi muito discutido no Congresso, aprovado, não dá para mudar em uma canetada. É o que foi discutido tanto lá no Congresso. Tem que ter, faça um novo projeto de lei, mande o texto lá para o Congresso, vamos debater de novo, aí tudo bem, né? Mesmo assim, acho que não passaria, né? Agora, sobre as falas do presidente, eu não tenho muito o que acrescentar no que o professor Malco disse, mas eu preciso sublinhar algumas coisas aqui. Meu Deus, nós temos um presidente que acha normal inventar notícias e disseminá-las deliberadamente para onde for. Desde que essas notícias me ajudem, tá tudo certo. Aí você pega o exemplo dele. Né? Ele compara lá as mentirinhas sociais que as pessoas contam no dia a dia e compara com fake news.
E aí ele fala, olha, quem nunca mentiu para uma namorada para dormir, todo mundo descansar à noite, tudo bem. Ou seja, deixa mentir, fale o que tiver de falar, desde que me ajude, tá tudo certo. Não é assim, presidente. Poxa, o senhor é o presidente da República, o mínimo que o senhor deveria falar é fake news é crime, né? Isso faz com que pessoas deixem de tomar vacina. A gente viu pessoas sendo mortas por causa de fake news no Espírito Santo, por exemplo, aquela mulher que foi acusada injustamente de ter se envolvido ali com criança e acabou morta, e diversos outros casos que a gente vê por aí, né? Fake news é crime, ajuda a provocar crimes e faz muita gente pensar de forma errada, né? Principalmente para o lado de quem fabrica esse tipo de fake news. Me assusta, de verdade, ver o presidente da República falando desse jeito, mas é o que temos para o momento, né? Aqui pelo WhatsApp, o Arley, do bairro Novo Viagem, está dizendo que a medida provisória não era para tirar as fake news. Ele está perguntando, cadê a transparência das redes sociais? Ter contas suspensas e publicações em redes sociais derrubadas sem a pessoa saber o motivo? Bom, donos de ônibus de fretamento pressionam o governo do estado para vetar projeto de lei que acaba com os aplicativos de viagens por ônibus, como a Buser. Neste momento, inclusive, há uma fila de ônibus em frente à cidade administrativa para que o governador Júnior Moreira vete esse projeto. Gustavo, pois é, um movimento muito forte que tem dois grandes grupos, né? Um do lado, outro do outro. Um grupo muito forte que envolve as empresas de ônibus, né? Com muito dinheiro envolvido, e um novo grupo de uma startup ou de algumas startups que também tem muitos investidores por trás e, consequentemente, muito dinheiro envolvido também, e duas alas da Assembleia. Uma ala que defende esses aplicativos, essas startups, e uma outra ala que defende os donos de empresas por ônibus. Zema está entre a cruz e a espada. Pelo que eu vejo nas redes sociais dos aliados dele divulgando, acho que ele deve vetar. Mas se ele veta, ele desagrada uma boa parte da Assembleia e grande parte de empresários aqui de Minas também, sabe? Eu quero ver como é que o Zema vai fazer com isso, como que ele vai lidar com essa situação, mas, aparentemente, ele deve vetar. E aí a discussão começa sobre outro aspecto lá na Assembleia. Esperemos. A tendência deve ser que ele vete mesmo, né, Edilene Love? Até porque um decreto do início do ano, o decreto do próprio governo, permitia essas viagens por aplicativo. Destaque, essa história é um angu de caroço danado. Começou com o deputado Guilherme da Cunha, que sempre foi um defensor das regras que favoreçam o transporte por aplicativo, aí o governo do estado e o próprio deputado tinha levado essa ideia para o governo do estado, um decreto que favorecia essas empresas, e aí começou uma briga danada na Assembleia Legislativa e culminou no ponto em que estamos hoje. Eu disse isso na coluna Em Cima do Fato. Na segunda-feira, o deputado Alencar da Silveira Júnior, do PDT, deve ser ouvido pelo Ministério Público. Isso porque ele disse que recebeu uma ligação da Buser condicionando o patrocínio ao América, que ele preside, à votação dele favorável a essas regras. Ou seja, essa foi uma acusação grave, tem um áudio do deputado falando isso, ele tem testemunhas de acordo com ele, deputados que estavam do lado quando ele recebeu a ligação no plenário, e na segunda ele vai ser ouvido pelo Ministério Público. Daqui a pouco chega no Guilherme da Cunha, que também será ouvido pelo Ministério Público e pode responder até a um processo, se essa tese for confirmada, de advocacia administrativa, que é quando o servidor público age em favor de um interesse de um particular. Ou seja, essa guerra não vai acabar. Começou com um decreto que favorecia a Buser, depois esse decreto foi alterado porque tinha que favorecer mais gente, foi ampliado e virou essa confusão toda, né, Eustáquio Ramos? Que bagunça esse negócio. Ô, Eustáquio, só para fazer um complemento da Edilene, e no meio desse angu todo de caroço, tem aquele projeto que beneficiou o Ministério Público também, que foi aprovado na Assembleia, que tem tudo a ver nos bastidores com esse chamamento de alguns deputados para o Ministério Público também. Ô, Malco Camargo, os defensores dessas viagens por aplicativo, né, desse transporte fretado, dizem que isso pode aumentar a concorrência e ser benéfico para o passageiro, com mais opções de viagens, de itinerários e passagens mais baratas. É verdade, né? Se por um lado o projeto compromete uma lei, uma concessão antiga que dura muito tempo e que nunca evoluiu, que sempre foi um serviço de má qualidade, com preços altos, né,
para o consumidor. A competição e a abertura promove, então, uma melhora na qualidade dos serviços e também uma diminuição dos preços. É o mesmo desenho, é a mesma trilha que a Uber, quando começou, trouxe para nós em relação ao serviço de táxi. Eu não sei se o final será o mesmo caso o projeto não seja, caso o projeto do Zema, o projeto que permite o funcionamento da atividade, seja rejeitado mesmo pela Assembleia, né? Se caso isso acontecer, o que nós estamos vendo com o Uber hoje é uma situação completamente diferente, né? A falta de acesso, a má qualidade do serviço e a baixa qualidade de vida de quem trabalha no ramo. Hoje, o Buser promove uma atividade que é reconhecida, os ônibus são bons, têm qualidade e diversificam e barateiam o transporte, mas não quer dizer que será assim para sempre. Agora, eu queria também, Eustáquio, falar de um outro ponto, né? A Buser tem investido muito em comunicação e agora mesmo em atos de pressão, como está fazendo no dia de hoje, tentando pressionar as autoridades e principalmente o governador para vetar o projeto. Em que esperança que ela vê isso? É porque o projeto obteve 62% dos votos no segundo turno da Assembleia. E se o Zema vetar, ao que tudo indica, provavelmente o governador irá mesmo vetar o projeto, o resultado de 62% é menor do que os 66% necessários para derrubar o veto do governador. Ou seja, há uma esperança que o veto permaneça e que o projeto, então, não siga adiante. Agora, quando eu falo em Buser fazer investimentos em campanhas publicitárias, quer dizer convencer a opinião pública sobre as virtudes da companhia. Isso é normal, isso é natural, isso faz parte da democracia. Agora, se o investimento vem via incentivos individuais, via repasse de dinheiro ou de patrocínios, como bem disse Edilene Lopes, o nome disso é corrupção e isso precisa ser investigado. Bom, o calor e o tempo seco fazem o número de queimadas crescer 30% só neste mês em Minas Gerais. Em meio ao calorão, Júnior Moreira, moradores da Grande BH sofrem ainda com a falta de água. Eustáquio, sobre os incêndios, é repetição, né? Todo ano a gente tem isso, lógico que esse ano está uma situação um pouco pior, por causa da temperatura, o tempo seco e a chuva que não chega, né? Então, e um pouquinho de ação humana, que a gente sabe que acontece muito. Agora, sobre a falta d'água de moradores aqui na região metropolitana, Eustáquio, vou te convidar para participar desse comentário meu aqui. Vez ou outras, nas suas férias, nas suas folgas, eu apresento o Plantão da Cidade. Eu tenho uma percepção de quem que é a campeã de reclamações no Plantão da Cidade. Eu não sei se você tem a mesma percepção minha, mas qual que é a campeã de reclamação lá no Plantão da Cidade? É a Copasa. Copasa, pronto. Então não é de hoje, não é por causa do calorão, né? A Copasa é incompetente, ela não consegue fazer o que ela se propõe, que é levar água de um reservatório, tratá-la e entregar na casa das pessoas. Então, passou a hora de vender a Copasa, privatizar, entregar na mão da iniciativa privada, para ver se a iniciativa privada der conta de resolver o problema. Porque se tem uma empresa, exemplo, Rádio Itatiaia, qual que é a função da Rádio Itatiaia? Levar programas de jornalismo, esportes e entretenimento para o rádio. Se a Rádio Itatiaia não consegue fazer isso, fecha. A Copasa, qual que é a função dela? Levar água tratada na torneira das pessoas. Ela não consegue. Qual que é a outra função da Copasa? Tratar o esgoto. Também não consegue, vide Lagoa da Pampulha. Então vende, entrega para a iniciativa privada, que talvez a iniciativa privada consiga resolver esse problema, ou seja, a função principal e básica de uma empresa que ela não consegue. Você concorda, Edilene Lopes? Eu acho que a Copasa tem que melhorar muito a prestação de serviço, porque as reclamações recorrentes nós acompanhamos aí na Itatiaia, principalmente no fim de semana, quantas cidades, quantas pessoas ficam sem abastecimento de água por motivos diversos. Agora, em relação à temperatura alta, é importante falar isso, parece bobo e parece clichê, mas a gente tem que cuidar do meio ambiente. Eu tive notícia nessa semana aqui de 2 cidades, São Lourenço, que fez um asfaltamento em frente ao Parque das Águas, um asfaltamento grande. O Ministério Público até fez um questionamento sobre isso, cidade que fica no sul de Minas, e a outra é País, que fica no centro-oeste, que era paralelepípedo, todas essas cidades eram, e está asfaltando tudo. Quando a gente impermeabiliza o solo dessa forma, a temperatura na cidade aumenta muito, a construção de prédios altos aumenta a temperatura, o asfaltamento de grandes superfícies aumenta a temperatura, o desmatamento aumenta a temperatura. Então, se a gente continuar tratando o planeta desse jeito, daqui a pouco nós vamos estar tudo carbonizado, porque está
fazendo cada dia mais calor e não é bom nem para a nossa saúde, né? Existem cuidados específicos, está muito seco, então vamos tomar cuidado, gente, porque parece que não, mas nós estamos fazendo isso com nós mesmos. Ô, Malca Marcos, além, né, do calor e do tempo seco, fazendo aumentar o número de queimadas, ainda tem o dado do Corpo de Bombeiros que mostra que a maioria esmagadora dos incêndios florestais tem origem criminosa. O cidadão, de propósito, coloca fogo aqui no mato. Espírito de porco. Espírito de porco é um criminoso, hein, Malca Marcos? É impressionante, né? E o comportamento do cidadão, a falta de educação, a falta de responsabilidade. Eu estava aqui outro dia na Serra da Moeda, aqui pertinho de Belo Horizonte, tinha um grupinho fazendo churrasco no alto da serra, ou seja, carvão, brasa, fogo, né? Resultado, o fogo começou a espalhar, mas rapidamente a brigada da região conseguiu conter o incêndio e esses indivíduos fizeram o quê? Um crime ambiental, tem que ser preso quem faz isso, né? Esse tipo de comportamento tem que ser preso. Os incêndios, eles são resultados, então, mas de uma coisa que a Edilene falou que eu queria destacar, o comportamento de curto prazo versus a responsabilidade de longo prazo. O eleitor é ávido por asfalto, é ávido por obras, e o político pensa nesse atendimento dessa demanda de curto prazo. E quando faz isso, compromete o futuro de um lugar, de um estado, de um país. Aí mostra a diferença do que é um estadista, um político comprometido com o futuro do país, do estado ou da cidade que ele dirige, de alguém que só está na política de curto prazo, pensando nos seus próprios interesses. É importante que o eleitor comece a perceber aquele que age só em relação aos interesses de curto prazo e aqueles que agem para a transformação de uma realidade num mundo melhor. E são poucos os políticos que têm feito isso atualmente. Bom, oi, Edilene Lopes, bichos de luz, aqueles que aparecem no finalzinho da tarde, início da noite, e os pernilongos invadem as cidades e têm atrapalhado o sono de muita gente. Aí em Brasília tem muito pernilongo e bichinho de luz? Está, por enquanto, eles não apareceram, não, mas dizem que daqui a pouco eles vão aparecer, meu amigo. Porque nessa época, né, é natural mesmo. E essa ocupação que a gente faz dos espaços verdes traz os bichinhos para a nossa área. E o calor aqui tá danado, viu, Stack? Sou eu, bola de fogo, o calor tá de matar, meu amigo. Ô, Jura Moreira, e tem aquela receita caseira, você já deve ter feito isso, colocar um recipiente com água embaixo da luz, para que o bichinho de luz seja atraído por ali e saia da luz e pare de incomodar. Pois mas o bichinho de luz até não me incomoda, não, Stack. O problema mesmo é o pernilongo, né? Pernilongo, pelo amor de Deus. Eu lembro do saudoso Padre Léo. O Padre Léo falava que todos os bichos foram feitos por Deus. Todos. Menos o pernilongo, que ele não tem função nenhuma na natureza, só serve para levar a doença e encher o saco e não deixar ninguém dormir. Gente, realmente, esse bicho é do capeta, né? E o problema é que não tem como fugir dele, não. E não, Malca Marcos? Dormir hoje não tá fácil, né? O fantasma da inflação assombra a noite. O calor e o clima seco dificultam o sono, nos obriga a dormir de janelas abertas. Ao abrir as janelas, aumenta o risco de visitantes indesejados. Seja o risco da segurança com a possível invasão do bicho-homem, seja do incômodo dos bichos de luz ou dos pernilongos. Esse é nosso outono em 2020. Não pode nem ligar o ar-condicionado e o ventilador, porque a conta de luz está lá nas alturas. Isso aí. O problema é esse, que a gente investe, compra um ar-condicionado e não consegue usar, né? Final do Jornal da Itatiaia, a primeira edição desta quarta-feira. Ótimo dia a todos!